Olá, professor Luiz Rezende, começando mais uma aula desse curso que é o CNU. Pessoal, eu vou começar agora a conversar com você sobre dois pontos muito importantes. A que cargo concorrer e em que cidades disputar. Isso muda tudo, né? Porque o concurso nacional unificado, dentro das novidades, eu acho que é a primeira vez na história de concurso público no Brasil em que você não vai necessariamente concorrer por um cargo. É estranho dizer isso, né? Porque eu comecei a prestar concurso em 2020, 2021, há mais de 20 anos atrás. Tomei posse em 2023. Estudando ali um ano e meio, 2 anos para começar a ter as aprovações. E desde sempre, né? Desde a Constituição de 88, que estabelece que você precisa de prova para concurso público, é, sempre o que a gente tem é você concorrer para um cargo, para um órgão e para o cargo. No concurso nacional unificado é diferente. Você pode concorrer para um cargo ou para um grupo de cargos. Você pode concorrer para o cargo ou para um conjunto específico de cargos. Isso muda as coisas. Isso muda um pouquinho o jogo. Então vamos começar. É óbvio, né? Que como nós temos eu, o professor Ricardo Baronovski, professor Vinícius, professor Ítalo Trigueiro, como nós trabalhamos com a chamada multidisciplinaridade, então eu vou falar coisas aqui que outros professores falaram em algum momento. Vou falar coisas aqui que você em alguma outra aula ouviu. E é normal, porque afinal de contas tratamos do mesmo tema com abordagens distintas. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre, em primeiro lugar, como é a estrutura da prova para entender que cargo ou não que você vai concorrer. Diferente, né? Novidade. Bom, só retomando, e eu estou utilizando o próprio slide do governo federal, né? Estou utilizando o próprio slide do dono da bola, concurso nacional unificado. Como você já sabe, uma única prova em dois momentos, prova objetiva com matriz curricular comum a todos os candidatos, que é aquilo que a gente falou. São as matérias que você tem aqui, né? Neste momento, né, a gente está sempre ampliando aí as matérias oferecidas, mas neste momento, o que nós entendemos por núcleo comum é português, RLM, matemática, informática, direito constitucional, administrativo e técnicas para prova discursiva, justamente pela segunda etapa, né? Prova objetiva específica e dissertativa da área de atuação governamental. Que são as áreas específicas que eu vou ter que repassar aqui. Quando sair o edital, você já vai estar decorada, né? Quando sair o edital, já está tudo redondinho em quais são essas tais áreas específicas. Você já vai estar já vai estar redondo, já vai estar super alinhado. Bom, então, objetivamente, o que nós temos que fazer é o seguinte. Você sabe que eu tenho uma questão, uma das curiosidades que eu tenho, na prática não vai mudar muito, mas é uma das curiosidades que eu tenho. Veja só, aqui está dizendo prova objetiva específica e dissertativa. Então nada impede você ter uma parte das questões de múltipla escolha, da parte específica. E você tem algumas discursivas. É possível. Dentro do que está dito aí é possível, mas a minha dúvida não é essa, a minha dúvida é outra. Acontecem provas de concurso público, eu já prestei prova assim, e você, no mesmo momento, né, sei lá, 5 horas de prova, você tem a parte objetiva e específica. Aí, beleza, você tem a parte objetiva e específica ali no mesmo período. Ou você tem o clássico, que é o mais comum, que é você ter provas distintas em horários distintos, manhã e tarde. Não sei, veremos. Né? Prova manhã e tarde você tem que ter uma baita resistência física, né? Você não almoça direito, você fica tenso ali de não perder o horário. Um negócio meio chato, assim, eu acho. Bem cansativo. Eu sempre gostei de resolver a parada num período só. Mesmo que fosse um pouco mais cansativo. Mesmo que fosse uma prova de 5 horas. E avaliação de titulação acadêmica e experiência profissional. Nenhuma novidade. O governo não está dizendo que isso vai acontecer para todos os cargos, para todos os blocos, para todos os órgãos.
Ele diz que, inclusive, teve uma entrevista, das N entrevistas, né, que o governo federal deu acerca do concurso nacional unificado. Uma delas diz isso, né? Uma delas deixa muito claro que o concurso nacional unificado ele vai ter por objetivo os órgãos públicos dizerem se eles vão ou não aderir, se eles vão ou não ser aderentes, se eles vão ou não optar por ter prova de titulação acadêmica e experiência profissional. Nenhuma novidade, isso estava previsto desde a Constituição de 88. E após, isso aqui é importante, ó, após finalização do concurso, oferta de curso de formação e programas de ambientação em parceria com a ENAP, que é a antiga ESAF, né? E o IPEA. Ou seja, você vai ter uma fase que é uma fase da prova objetiva núcleo comum, você vai ter uma fase que são os blocos específicos com provas diferentes dentro de cada bloco específico, e você vai ter o curso de formação interna. Que órgão escolher? Os órgãos aderentes. Desde que o concurso nacional unificado foi anunciado, aconteceram várias mudanças nesses aderentes. Né? Teve muita mudança na estrutura dos aderentes. Então, por exemplo, o Banco Central estava como certo, a Comissão de Valores Imobiliários estava como certa, e acabaram saindo. No caso do Banco Central, o Banco Central tem autonomia, o Campos Neto, presidente do Banco Central, foi indicado pelo presidente Bolsonaro. Desde o início do governo Lula, tem uma certa diferença entre o governo e o presidente do Banco Central, então era previsível que talvez ele saísse. E por outro motivo, né? Porque, na verdade, o Banco Central ele está 10 anos sem concurso. O concurso vai acontecer em 2024, então serão 10 anos sem concurso. E ele já estava organizando, já estava autorizado, inclusive. E quando você tem 10 anos sem concurso, não está falando de 2 ou 3 meses, né? Você está falando de um prazo muito grande. Portanto, né, esses tais 10 anos sem concurso é muita coisa. E por conta de ser muita coisa, você já tem um processo interno avançado. E a mesma coisa com a Comissão de Valores Imobiliários. Daqui a pouquinho eu vou ter que voltar para você ver os cargos, os órgãos, vai ter concorrência. Inclusive eu vou abrir nosso e-book daqui a pouquinho para você ver isso em loco, em foco, porque é legal a gente abrir, e aí você já conhece o e-book que está aqui disponível. E, afinal de contas, o Banco Central entendeu, assim como a Comissão de Valores Imobiliários, que era melhor ter um processo próprio. Mas você tem as áreas, né? Deixa eu abrir já o e-book aqui, só para a gente listar, para a gente desenvolver. Um minutinho, quem sabe faz ao vivo. Estou abrindo o e-book que vocês têm disponível. Beleza? Agora sim, abri, vamos lá. Pessoal, olha só então, né? Quando a gente for falar de. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Quando a gente fala do unificado, a gente fala de coisas que mudam o tempo todo, né? E tem que mudar o tempo todo mesmo, porque afinal de contas é a primeira experiência. Então vejam só. Nós temos nosso e-book. Eu vou aproveitar esse e-book muito bem produzido. E aqui eu não estou legislando em causa própria, né? Porque eu ajudei a produzir. Então esse e-book do Concurso Nacional Unificado, ele, né, teve a participação minha do professor Ricardo, do ponto de vista pedagógico. E aqui tem uma comissão, né, que é a comissão de organização do concurso, uma explicação do que é o CNU. Mas o que eu quero mostrar para vocês, objetivamente, são aqui os blocos temáticos, de um jeito um pouco mais bonitinho, depois a gente vai voltar a isso, né? Como agora, porque isso é importante. Então, dentro dos blocos temáticos, lembra daquela história, né? Você pode concorrer ao bloco, isso já é certeza. Aí você paga uma taxa de inscrição, concorre a vários órgãos. Você pode concorrer para o órgão, você pode concorrer para o bloco temático,
Mas existe uma categoria intermediária entre o bloco temático e o edital, entre o bloco temático e o órgão público, que é uma subdivisão interna do bloco temático. E essa subdivisão interna do bloco temático, é possível que o candidato ele opte por essa subdivisão. E dentro dessa subdivisão ele concorra aos cargos daquela subdivisão. Então, a primeira etapa de escolha de que edital você vai escolher, que concurso você vai prestar, é em cima dos 8 blocos, né? 7 blocos de nível superior e um bloco de nível médio. E eu fiz uma coisa quando eu apresentei lá os blocos temáticos, eu vou retomar um pouquinho aqui. Veja só. Administração e finanças públicas é um bloco temático, tem grande probabilidade de abordar a administração geral, a administração pública, a administração financeira, orçamentária, economia e contabilidade. Então, se você curte essas matérias, demorou. Setor econômico, infraestrutura e regulação, eu acho que vai ter muito a ver com direito civil, muito a ver talvez com gestão de materiais ou até arquivologia. Agricultura, meio ambiente e desenvolvimento agrário, sustentabilidade, geopolítica, legislação ambiental, direito ambiental são as matérias mais previsíveis. Você tem educação, ciência, tecnologia e inovação, e essa área de educação, ciência, tecnologia e inovação vai cair pesadamente, né, até porque tem um subgrupo de educação, legislação educacional, LDB, ECA, e conhecimentos pedagógicos de forma geral. Então essas duas abordagens, né, estão aqui, essas duas matérias estão contempladas aqui. Depois você tem políticas sociais, justiça e saúde, entre o bloco específico de saúde. Então aqui eu entendo que vai ser o bloco, digamos, o bloco mais específico. Trabalho e previdência, as matérias clássicas, né? Seguridade social, direito do trabalho, direito processual do trabalho, sociologia do trabalho, economia do trabalho, saúde no trabalho, são as matérias previstas. E o professor Vinícius, que grava aula aqui conosco, é o mestraço. Dados, tecnologia e informação pública. Essa questão de dados, tecnologia e informação pública, ela estabelece-se, ela se coloca dentro da área de TI total. Tem uma coisa interessante, porque eu fiquei refletindo muito nisso quando começou a ser discutido o CNU, né? Quando começou essa conversa sobre o CNU, eu comecei a refletir sobre o assunto. Que é o seguinte, vai ter TI aí. Claro, afinal de contas, esse é o bloco temático de TI. Então, se você é dessa área, ou se você gosta dessa área, formado nessa área, tá aí. Porque as áreas também vão poder pedir, dentro de cada subgrupo, formação específica. Né? Então, por exemplo, é inimaginável alguém que vai trabalhar na saúde não tenha uma exigência prévia de graduação na área. Assim como na área de TI, já que é nível superior. Então, como que você faz dentro do bloco temático para dividir formações tão distintas através do subgrupo? E exatamente essa questão da organização do subgrupo e permite você ter exigências específicas. Então aí vai ter as matérias da saúde, aqui vai ter as matérias de TI, só que aí eu fiquei refletindo, peraí, se tem uma área que esse grupo temático aqui, ó, né, dados, tecnologia e informação pública, que vai ter, por exemplo, dados do IBGE, pode ter, porque entra inclusive o nível superior do IBGE aqui, pode ter, por exemplo, TI, né? Então eu fiquei pensando, pô, se tem um bloco temático de TI, será que o governo ele vai ter informática lá no núcleo comum? E eu imagino que sim. Eu imagino que sim por uma questão muito pontual, por uma questão muito específica. É... Imagina a área da saúde, imagina a área de finanças públicas, imagina a área de desenvolvimento agrário, que não tem nada a ver com a área de TI. Objetivamente, concretamente, estas áreas
elas são áreas que possibilitam que você trabalhe com informática. É por isso que nós entendemos, por isso que você tem as aulas de informática aqui, minha, do professor João Paulo, que a informática também vai entrar nesse processo. A informática também vai ser uma matéria dentro desse grupo. Deu para entender? É exatamente isso, exatamente essa abordagem, exatamente esse ponto de vista. Beleza? Então eu acho que vai ter informática para tudo. E aí, né, como vocês bem sabem, deixa eu voltar agora para as matérias, talvez aqui tenha, né? As matérias do temático, deixa eu ver se tem. O que interessa, né, para nós já é atualizado. O que você vai concorrer dentro dessa lógica de bloco temático que eu acabei de dizer. O setor de administração e finanças públicas, o que tem confirmado até esse momento, são os cargos para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e da Gestão Governamental. 2 ministérios, né? O setor de Economia, Infraestrutura e Regulação, 3 agências, né? ANEEL, ANS, ANTAC, e o Ministério de Infraestrutura. Meio Ambiente é o INCRA e o Ministério da Agricultura. Educação, Ciência e Tecnologia, Ministério da Ciência e Tecnologia, INEP, CAPES, e aqui entram as matérias de educação. Aqui é o grupo quase que exclusivamente da saúde, além da FUNAP, né? Que é MGI, Ministério da Saúde, Fiocruz, Ministério da Segurança Pública e Fundação Nacional dos Povos Originários, Povos Indígenas. Trabalho tem uma questão. Previc teve uma movimentação para solicitar sair do CNU e eu acho que dificilmente eles vão conseguir. Esse lance de sair do CNU, o presidente do IBGE chama-se Márcio Ponstmann. Conheço o Márcio Ponstmann da Unicamp, não fiz Unicamp, mas convivi com ele na época do movimento sindical. E ele é uma pessoa muito, né, que tem posição muito firme sobre as coisas. E o Márcio Ponstmann escreveu uma carta aberta no começo do CNU, dizendo entender que, na opinião dele, não faria sentido, não teria lógica nenhuma o IBGE está no CNU. Logo depois o IBGE foi confirmado no CNU, porque afinal de contas, o cargo do Márcio Ponstmann é um cargo de indicação, entre aspas, política, né? E é exatamente isso. Bom, finalmente, nós temos o nível intermediário. Então você escolhe primeiro o grupo e depois o cargo. Só que aí você tem as áreas específicas internas dentro, né? Então, na verdade, é exatamente isso, exatamente essas condições. E vamos agora conversar sobre um outro tópico que ficou para mim aqui nesse bloco de aula. É uma das coisas que eu acho mais interessantes. Vamos falar real? Vamos trocar ideia? Se você prestar um concurso por mês, pagando uma média de R$ 100 a taxa de inscrição para nível superior, o nível médio também, você vai gastar R$ 1.200 por ano prestando concurso. 3 concursos por mês, você já chega quase a R$ 4.000. E a gente sabe muito bem, eu já tive numa situação de estudar para concurso exclusivamente, esse valor é um valor significativo, né? Esse valor faz falta no final do mês. Inclusive, um dos motivos para a gente prestar concurso é ter segurança financeira, poder pagar as contas, poder, né, poder pagar as contas e ter segurança que você vai poder ali ter dignidade de vida. Então, em cima disso, em cima desse conceito, quando nós temos uma situação de necessidade de pagar muita taxa de inscrição, isso é um elemento dificultador. Grana faz falta. Muitas vezes você escolhe pagar uma taxa de inscrição ou comprar a nossa assinatura ilimitada, por exemplo. E é uma escolha de Sofia, né? Você tem que escolher ali entre o que vai doer menos. Eu tenho que escolher, né, entre o ótimo e o bom. Eu vou ficar com o bom porque o ótimo eu não consigo acessar. Portanto, o CNU ele resolve esse problema porque você não pode se inscrever para 2 blocos temáticos, porque a prova é toda no mesmo dia. Então é impossível você se inscrever para 2 blocos porque as provas são diferentes, elas são aplicadas simultaneamente.
que também é uma tendência para você facilitar um pouco o vocacionamento. Portanto, você, por exemplo, eu tenho um bloco temático aqui, e ele tem 8 institutos, ou órgãos, né? Então, se você tem uma prova que tem 8 órgãos, você tem uma taxa de inscrição, podendo concorrer, se você for optar pelo bloco, a 8 concursos. Vide edital como isso vai ser organizado. Então, essa questão da grana é uma questão relevante, mas tem outra questão. As provas de concurso, elas são geralmente organizadas nas grandes capitais e majoritariamente organizadas no sul e sudeste do país. Em particular, no sudeste do país. Tem essa questão bem importante. Opa, voltando aqui, deu uma pequena travadinha, mas voltou. Então, você escolhe para o bloco temático e você escolhe para esses 3 níveis de divisão. Perfeito? E tem uma questão importante, pessoal. Vamos lá, voltando ao que eu estava falando. Olha essa questão da grana. Tem a questão do deslocamento que envolve grana também, né? Então não é fácil você sair da sua cidade. Ah, mas eu gosto de viajar. Porra, viaja já com servidor público, com grana, sem atenção da prova. Sem correr o risco de acontecer algum acidente, né, no processo. Então, o governo ele resolveu ampliar as cidades do concurso, ampliar o escopo do concurso e organizar 179 cidades e provavelmente mais uma que foi solicitada pela FUNAI. Então, tá aqui a divisão. Interessante, né? Porque a região sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, é a região mais populosa do Brasil. Só que ela é uma região hiperconcentrada, né? Só na cidade de São Paulo que eu moro tem 12 milhões de habitantes. Rio de Janeiro tem quase 7 milhões de habitantes. Aí já são quase 10% da população brasileira. Então você tem 49 cidades na região sudeste, você tem 50 cidades na região norte, você tem 23 na região sul, mas eu queria da região centro-oeste 18, mas eu queria falar particularmente da região norte, com 39 cidades. Eu conheço a região norte, por óbvio, né? Conheço bastante Manaus, por exemplo. Trabalhei lá durante 2 anos entre 2021 e 2022. E às vezes você tem que pegar 12 horas de barco para chegar na sua cidade. E ali no chamado Matopiba, né, que fica entre o norte e o nordeste, Tocantins, centro-oeste, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, você tem estrada de terra. Você tem muita dificuldade de chegar. Você viaja 5 horas para prestar concurso. Então essa divisão de cidades, ela tem a seguinte regra: provas em todas as capitais. E além de provas em todas as capitais, você tem cidades estratégicas, tipo aquela cidade de referência da região. Ah, eu moro perto da cidade tal, eu moro na região X, moro na região Y, coisa e tal. Pois bem, então essa questão, né, essa especificidade, ela faz com que esse concurso ele seja mais democratizante. Olha o mapa. Então é óbvio, né, que você tem uma concentração aqui litorânea, porque a população brasileira está concentrada nessas regiões. Mas se você olhar para cá, você vai ter concurso na divisa do Brasil, né, nos limites do Brasil. E dificilmente você tinha concurso federal aqui, nessa cidade específica. Não, aqui é Manaus. Em algumas cidades específicas mais distantes. Então aqui você tem essa democratização. Perfeito? E aí, se você for descendo, no próprio documento do governo, tem as cidades aqui, ó. 39 cidades na região norte, dá um pause aí, vê se a sua cidade está aqui. 50 cidades no nordeste, dá um pause e vê se a sua cidade está aqui. Mesma coisa centro-oeste. Tem uma densidade demográfica tanto no norte quanto no centro-oeste menor. 49 cidades no sudeste. E 23 cidades na região sul. Então você tem aí a lista, dá para dar uma pausada e procurar. E essa questão de você ter um número muito maior de cidades possibilita o acesso. Ah, mas viajar? Não, não é viajar, é você trabalhar. Se você trampa até sábado no final do dia, tem que trabalhar segunda-feira de manhã, como que você vai se organizar para viajar? Então, nesse sentido, é mais democratizante. Então, vai dando pausa, apesar que a gente tem isso no documento do governo, vai pausando e vai vendo se a sua cidade está lá.
Beleza? Mais uma aula para explicar o CNU. Abraço.